Olá, irmãos, irmãs, tudo bem? Então vamos refletir mais uma vez o Evangelho, do dia, Evangelho dessa quarta-feira da primeira semana do Advento. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus 15, do 29 a 37. Já vou lendo, já vou explicando para que possamos ganhar tempo, Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, surdos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que via e glorificava a Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu-se os seus discípulos e disse-lhes: Tem piedade desta multidão, eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Perguntaram-lhes Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, abençoou-os, depois os partiu e deu aos seus discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram 7 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, aqui a gente percebe que Jesus, perto ali do mar da Galileia, ele sobe a uma colina e senta. Então reúne em torno dele grande multidão, vai dizer a palavra. E muitos traziam aos pés dele mudos, coxos, aleijados e gente de todo tipo de enfermidade. Jesus curava todos. Jesus curara todos. Depois ele reúne com os discípulos e fala: Eu tenho compaixão dessa gente, porque já está comigo há 3 dias e não posso despedir em jejum porque eles podem desfalecer pelo caminho. Aqui, irmãos, está algo muito importante para a nossa reflexão nesta hora. Veja que multidões levavam seus enfermos aos pés de Jesus e Jesus curava. Aqui está a nossa primeira reflexão. Levar os enfermos da nossa vida na presença de Jesus. Veja, irmão, que Jesus ele tem prazer de curar os enfermos. Ele tem prazer de curar todo tipo de enfermidade. E veja que aqueles que recorrem a Jesus, aqueles que vão aos pés de Jesus, irmãos, não ficam sem ser curados. A gente nos leva a entender que Jesus tem prazer de curar os enfermos. Jesus tem prazer de curar as nossas enfermidades. Agora, é importante na nossa vida a gente entender que precisamos levar os nossos enfermos aos pés do Senhor. Nós precisamos, amados, trazer todos nós, não importa a enfermidade, a palavra vai dizer assim, gente coxa, aleijada. Você vê que o povo se maravilhava como aquelas pessoas se comportavam depois de ser curado, ser levantado, paralítico, aleijado, ser levantado. E todos davam glória a Deus de Israel por maravilhas que Jesus estava fazendo. E aqui, amados, veja que quando termina aqui, ele reúne com os apóstolos e move de compaixão por aquela multidão que estava com ele 3 dias. E aqui ele faz a multiplicação dos pães.
onde todos se alimentam, aquela multidão se alimenta, e ainda sobra 7 cestos cheios. Aqui a gente percebe que na primeira multiplicação dos pães, Jesus ele sobrou 12 cestos, quer dizer, 12 tribos de Israel. E aqui na segunda multiplicação dos pães, sobra 7, para dizer, irmãos, a universalidade do alcance messiânico. Jesus é o pão que alimenta todas as nações. 7 quer dizer a totalidade, universalidade do alcance do Senhor, onde Ele é o pão que se dá para alimentar todas as nações, mas sobretudo, irmãos, a compaixão do Senhor. Você vê que Jesus pega 7 pães e ergue ao Pai da graça, e a partir de então Ele entrega para os discípulos e aquilo se multiplica. E toda a multidão que estava em torno dele alimenta, enche a barriga, né, ficam satisfeitos, e sobra 7 cestos cheios ainda. Por quê, irmãos? Porque aquilo que nós apresentamos diante do Senhor se multiplica. Tudo aquilo que nós entregamos nas mãos de Jesus vai se multiplicar. Por isso, amados, é claro que aqui muita gente faz referência sempre a uma simples partilha, e ali foi todo mundo se alimentando. Não, irmãos, aqui Jesus fez um milagre, o segundo milagre da multiplicação dos pães. E mais, para que nós entendamos, amados, que aqui Jesus é esse que nos dá tudo. Porque quem está com Jesus, quem procura Jesus, é saciado de todas as formas, é saciado do corpo, mas também é saciado da alma. Porque Jesus é esse que nos dá, irmão, a cura, mas também nos dá o alimento para a vida e vida eterna. Porque aqui essa multiplicação dos pães, Jesus faz uma referência para nos mostrar os sinais da Eucaristia. Porque Jesus não simplesmente multiplica pães para encher a barriga das pessoas, para dizer assim, ele é aquele que multiplica os pães para encher, mas para que as pessoas pudessem observar os sinais. Claro que eu estou falando isso, irmãos, para que aqui fica claro para nós que muita gente nos dias de hoje fica só com, não começou a partilhar ali e fica tirando, amados, tirando ali o milagre que Jesus fez, tirando os méritos do milagre, dos sinais messiânicos que Jesus fez ali, porque ali faz referência àquilo que é eterno, faz referência à Eucaristia. Claro que aqui nós vemos uma alusão a Moisés, lá no deserto, né? Porque quem alimentou o povo com maná, claro, que ali era um maná que se perde, né? Mas Jesus não, Ele é o pão que nos sustenta para a vida eterna. Mas sobretudo, irmão, Jesus, Ele nos convida hoje a ter compaixão, porque Jesus olha para aquela multidão e move de compaixão por ela. Por quê? Porque aquela multidão já estava com ele há 3 dias. E eu fico falando assim, quando a gente nos dias de hoje, a gente vai uma vez por semana na igreja, né? E lá fica olhando no relógio para não passar de 50 minutos. Veja, essas pessoas estavam diante de Jesus há 3 dias. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é algo de fé, é algo de pessoas que procuram Jesus, irmão, sem interesse materialista, sem interesse de algo passageiro, como muitas vezes a gente procura Jesus por causa do milagre, por causa de algo material. Quando a gente recebe aquele milagre, a gente quer assumir rapidinho na presença de Jesus. Por quê, irmãos? 50 minutos, 1 hora na presença de Jesus é muito tempo para quem não tem fé. Vocês estão entendendo? 50 minutos, 1 hora na presença de Jesus, perto de Jesus, com Jesus, irmãos, é tempo demais para quem não tem fé. Às vezes a gente busca Jesus por causa dos favores que Ele nos dá. Às vezes nós buscamos o Senhor, irmos até a igreja até por causa dos favores que Ele pode nos favorecer. Vocês estão entendendo? Porque, irmãos, quem busca Jesus com fé, ele fica 3 dias, fica mais tempo na presença do Senhor e quer estar com o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? E quem busca a Jesus pela fé, por causa dele, por causa do que ele é, irmãos, esse quer ficar tempo com Jesus. E veja, Jesus, ao ver aquela multidão 3 dias, ele move de compaixão e as alimenta, as sustenta. Por quê, irmãos? Porque quem está com Jesus nunca é desamparado. Nunca falta o seu sustento, o seu alimento.
quem está com Jesus nunca é despedido de mãos vazias, é sempre parado e sempre atendido por eles. Amém, irmãos? Que essa palavra possa iluminar a sua vida, possa iluminar a nossa vida, né, nessa preparação para o Natal, que ela nos ajude a compreender, irmãos, que precisamos buscar o Senhor não por causa dos favores, mas por aquilo que Ele é, porque Ele é o Senhor que veio para nos alimentar e alimentar para a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe o joinha e ative o sininho de notificações.